Olá, gente, estamos aqui mais uma vez na aula virtual. Nossa terceira aula em sequência para vocês do sexto ano A, da manhã do Murilo Braga. Eu já comentei uma grande quantidade de informações a respeito do conceito de ecologia, que foi aquela primeira parte que a gente viu enquanto estava nas aulas presenciais, que a gente estava conhecendo a turma e a turma estava conhecendo os professores de uma forma mais específica. Paramos e aí retornamos com aquela primeira videoaula. Eu creio que todos vocês devem ter assistido, né? Dentro daquelas aulas, eu fiz um apanhado geral do que eu já tinha falado para vocês nas aulas presenciais e completar as informações de ecologia que estavam faltando. Então, se a gente for analisar em termos de conteúdo de capítulo de livro, o que tem ali, que vocês anotaram, que vocês ouviram na última aula de videoaula, foram os capítulos 1 e o capítulo 3. Tá? Então, foram esses dois que a gente trabalhou, o capítulo 1 e o capítulo 3. E entre esses capítulos, tem um, que é o capítulo 2, que também vai cair para essa unidade, para a gente fazer essa primeira avaliação. Depois a gente define como é que vai ser essa avaliação de vocês através dos mecanismos das tecnologias. Então, o que está faltando para a gente comentar é a respeito da fotossíntese, que é o capítulo 2. Então, para a avaliação de vocês, vai ser o capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3. Então, desse capítulo 2, que se refere à fotossíntese, o que é que vocês vão precisar extrair de informações que são imprescindíveis que vocês não esqueçam? Parece muita coisa, né? O pessoal fica meio agoniado, tá? Porque tem muito capítulo, tem muita coisa, o professor escreveu demais, passou demais, falou mais do que o que devia. Aquela reclamação natural que faz parte da vida do aluno e a gente discutir. Mas o que é a fotossíntese? Uma das questões que vocês vão ter que definir. O que ela precisa, o que é a fotossíntese, o que ela precisa, o que ela produz, tá? Qual a importância dela para o organismo que produz e qual a importância dela para os outros organismos dentro das cadeias alimentares. Então, essas informações são essenciais que vocês definam e é o que eu vou tentar fazer na sequência dos slides que eu vou passar para vocês agora. Então, dentro dessa abordagem, preparei aqui para vocês uma sequência de slides, começando por esse aqui, para a gente lembrar que eu vou falar para vocês do capítulo capítulo 2, que é o capítulo 1, 2, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 do livro. Tá? São 3 capítulos na sequência. Eu havia explicado o capítulo 1 e o capítulo 3, referentes especificamente à ecologia, e o capítulo 2, referente à fotossíntese. Certo? Para vocês não esquecerem meu nome, tá aí mais uma vez, tá? Porque quando a gente retornar, vai demorar tanto tempo, tá? Passando tanto tempo distante que aí o pessoal pode esquecer o nome do professor, já coloco já para o pessoal não se atrapalhar. Então, dentro dessa sequência, o que é que a gente vai precisar lembrar? Primeiro, a fotossíntese, ela nada mais é do que uma reação química que acontece na planta. Agora, o que é uma reação química? Tá? Bom, reação química nada mais é do que transformações que alteram a estrutura e os tipos de substâncias. Ou seja, a substância que começa um processo não é ela que vai estar no final desse processo, porque ela vai ser modificada. É semelhante, por exemplo, a você pegar um suco, que é docinho, aquela coisa legal, para refrescar a vida de vocês. Você deixa esse suco fora da geladeira durante muito tempo e quando você vai beber, ele pode ter 2 sabores. Ele pode ter um sabor alcoólico, porque ele pode ter tido uma fermentação lática, ou seja, não vai estar doce. Então, o açúcar que estava ali deixou de ser açúcar. Ou ele fica azedo, tá? Ele vira um ácido. E aí vai ter aquele sabor que queima a boca da gente. Então, aquela substância que estava no início, que era o açúcar, depois que sofreu a reação química, ou seja, a transformação química, ou ela virou um álcool, ou ela pode ter virado um ácido. Vai depender da reação química pela qual ela passou. Então, reação química nada mais é do que uma transformação de substância.
Não é uma transformação como, por exemplo, você pegar um papel e rasgar. Isso daí não é fenômeno químico, não é uma reação química. É você pegar o papel e tacar fogo. Tá? O que acontece ali? A celulose que está no papel, ela vai virar gás carbônico, água e carbono, que é a cinza, quase um preto que vai ficar. Então, todas as substâncias que surgiram a partir dali não têm relação íntima de função e estrutura, como se fosse, por exemplo, a celulose. Então, tem que haver modificação. A fotossíntese nada mais é do que uma reação química. E toda reação química, ela define-se por componentes. Então, quais são os componentes de uma reação química? Um deles, ou alguns deles, a gente vai chamar de reagentes, são aqueles que você vai juntar para que se transforme, para que se combine de uma forma diferente e aí produza novas substâncias. E os produtos, que, como já diz o termo, né, é um resultado. Então, você coloca duas substâncias ou mais, ou uma mesma substância. Essa substância, que é o reagente ou os reagentes, vão sofrer as recombinações moleculares, tá, atômicas, e aí já é um assunto de 8º ano, de 9º ano, que vocês vão ter que esperar para poder ver lá depois. E aí, essa substância que está no início não vai ser mais aquela que está no final. Ela vai sofrer uma transformação, ela vai sofrer uma modificação. Então, reagente é aquilo que vai ser transformado, produto é o resultado dessa reação. Agora, quando tem uma reação química, a gente pode representar assim, ó, tá? Como um esqueminha aqui. Suponha que esse A representa uma substância qualquer e esse B representa uma substância qualquer. Aí esse sinalzinho de mais, não é que eu vou somar as duas substâncias, tá, gente? Porque aqui não é matemática, isso é química. Então, o que é que está indicando aí? Que essas duas substâncias vão interagir para reagir e sofrerem modificações. Então, as substâncias que tem antes, eu não vou colocar aqui A mais B depois. Eu vou colocar uma substância C, que nem é essa A e nem é essa B. Por isso que eu coloquei uma letra diferente. E aqui, uma D qualquer. Então, essas duas substâncias que estão antes dessa seta, elas são os reagentes. E as substâncias que estão depois dessa seta, aí a gente vai chamar de produto. Tá? Então, numa reação química, você tem reagente, você vai ter o produto da reação. Então, essa setinha que está aí, ela, na verdade, ela só indica o sentido da reação química. Se tiver antes, é reagente. Se tiver depois, vocês vão chamar de produto de uma reação química. Então, está aqui, ó. A seta indica o sentido da reação química, antes da seta são produtos e depois da seta são reagentes. Eu não vou cobrar na prova para vocês o que é necessariamente uma reação química, quais são os componentes dela, mas você precisa saber para poder entender o fenômeno da fotossíntese, quando eu colocar a reação química lá na frente. Tá? No tempo que eu colocar a reação, sem explicar qual é o modelo, como é que a gente monta e o que é que significa cada um desses componentes que estão por aí. Então, por isso que eu monto o modelo antes e depois a gente explica como é que vai ser essa reação química da fotossíntese. Bom, então, significado do nome. Você tem aqui dois termos, né, um prefixo e um sufixo, fazendo uma fusão de palavras. A primeira, representada por fotos, tá vendo aqui, ó, fotos. Não é necessariamente em latim que está aqui, é só para a gente lembrar que tem uma divisão. Foto significa luz, por isso que uma pessoa fazia uma fotografia. E, geralmente, quando se fazia a fotografia, você emitia a luz para registrar, grafar a imagem daquela pessoa. Tinha que ter a luz para dar reflexão no filme fotográfico. Tá? Hoje, a luz é só para que a pessoa tenha maior percepção na imagem digital, certo? Mas no caso dos filmes que se utilizava desde a minha época, né, ou na minha época, não é tanto tempo assim, mas para vocês parece muito. Então, utilizava a luz, por isso que é foto. Tirar uma foto, fazer uma foto. Você vai fazer uma imagem. A partir essa imagem é retirada ou formada a partir de uma luz que foi emitida para você e refletida no filme fotográfico. Então, por isso que a gente utilizava esse termo fotos. Foto significa luz. E síntese significa produção, fotossíntese. Então, a gente vai produzir utilizando luz. Certo? Então, essa luz ela tem que ter uma serventia, ela tem que ter uma função, que é isso que a gente vai tentar relatar durante a explicação aqui para vocês. Então, dentro do conceito de fotossíntese,
não é qualquer organismo que vai fazer. Vocês, por exemplo, não podem ser, vocês não vão ser fotossintéticos. Vocês podem estar verde de raiva, tá? Ou verde de enjoo, mas não é um verde para fazer a fotossíntese. Essa fotossíntese acontece em dois tipos de organismos básicos. Esses organismos são classificados como autotróficos. O que são os organismos autotróficos? São aqueles que produzem seu próprio alimento, como está aqui. Ó. Organismos autotróficos, auto próprio e trofia. Tem um erro aqui, autróficos, tá? É autotróficos. Tá? Depois eu vou ter que corrigir esse tópicozinho aqui para vocês. Então, organismos autotróficos são aqueles que produzem o próprio alimento. Lembrando que aqui é autótrofos ou autotróficos, certo? Depois eu corrijo e mando para vocês já totalmente corrigido. Então, são aqueles que produzem o próprio alimento. Quais são esses tipos de organismos? Algas e plantas. Todas as algas e todas as plantas, exceto algumas que são chamadas de parasitas, elas têm capacidade de fazer a fotossíntese. Tem um pequeno grupo bacteriano que faz a fotossíntese, mas não é necessariamente uma bactéria ou uma fotossíntese semelhante que acontece na planta, nem de tão grande importância para o ecossistema como é a fotossíntese vegetal de algas e de plantas. Certo? Então, por isso que eu coloquei basicamente esses dois organismos em negrito, para que vocês lembrem que eles são os mais importantes para o que a gente está tentando abordar aqui nesse conteúdo. Então, o significado do nome, foto que é luz, síntese que é produção e formação. O organismo que vai fazer isso é chamado de autotrófico. Nós, que não produzimos, somos heterotróficos. E as plantas e as algas são os exemplos desses organismos que vão fazer esse processo, que vão estar na base da cadeia do alimento. Certo? Porque nenhum outro organismo consegue produzir, consegue sintetizar o alimento do nada. Ou seja, de substâncias inorgânicas simples, que não tem condições de oferecer energia para o corpo de um organismo vivo, eles vão conseguir montar a partir desse processo e vão armazenar, e a partir daí os outros organismos vão consumir e a cadeia do alimento vai ser mantida nessa sequência. Certo? Parece muito longo, mas é bastante simples. Eu creio que você já tenha ouvido falar, pelo menos em alguns termos como esse daqui. Bom, toda fotossíntese, ou a fotossíntese como um todo, ela precisa necessariamente de um local para acontecer, certo? Onde é que ela acontece na planta? Eu não vou nem colocar alga, porque a alga não tem corpo definido, então o talo dela é toda a região que vai acontecer a fotossíntese. Mas no caso das plantas, existem locais específicos para que ela aconteça com maior intensidade. Se for uma planta de pequeno porte, ela pode ocorrer em qualquer região que tenha a tonalidade verde, indicando que tem uma substância ali importante para fazer o processo. Às vezes, a própria, por exemplo, batata doce, tá? Para quem tem contato com a agricultura, às vezes a batata doce, a raiz, ela cresce tanto que ela sai do solo, e quando ela sai do solo, ela fica verdinha. Tá? Tem uma pontazinha verde. É que assim que entra em contato com a luz, uma substância ali é modificada e vira um componente importante para fazer a fotossíntese, por isso que ela fica verdinha. Então ela poderia até fazer fotossíntese por uma raiz, desde que ela tivesse contato direto com a atmosfera. Mas no geral tem um órgão principal que é para fazer a fotossíntese. Então observe aqui, eu coloquei uma imagem de uma planta toda verde, mas que na verdade o lugar que eu estou apontando mais aqui, que tem três tipos de setas diferentes, a vermelha, a mais clarinha aqui, amarelada, e a azul. Então, essa daqui está indicando que tem uma substância chegando, tem uma outra saindo. A substância que está saindo nessa, está chegando nessa situação aqui. Ou seja, a planta, ela absorve e libera substâncias pela folha o tempo inteiro. Vapor de água, oxigênio, gás carbônico, certo? Por exemplo, aqui um deles está representando o gás carbônico, o outro está representando o oxigênio e o outro está representando o vapor de água porque a planta transpira. Mas tudo apontando para qual região da planta? Folha. Certo? Vocês não vão esquecer disso na prova porque vocês escrevem numa folha. Quer dizer, a nossa próxima talvez não seja numa folha, né? Mas, de qualquer forma, vai ter que lembrar que o principal órgão de atividade fotossintética é a folha da planta. Isso nas plantas que tem raiz, caule e folha, porque lembra que eu disse que as algas não têm estrutura corporal, então todo o corpo da alga faz a fotossíntese. Só é entrar em contato com luz. Se não tiver luz, não tem fotossíntese, porque até o próprio conceito já está dizendo, né?
Só vai haver produção se tiver o fótos, se tiver a luz. Bom, então o local de produção é a folha. Está aí a imagenzinha, vai voando. Bom, aí essa planta que eu abordei para vocês, ela tem a tonalidade verde, certo? Por que ela tem a tonalidade verde? Porque ela tem uma substância chamada clorofila. O que é a clorofila? É o pigmento mais abundante da planta, que tem tonalidade verde e é o responsável, em grande parte, pela absorção de luz para o processo fotossintético. Então está aqui, ó. É um pigmento verde que define a cor verde das plantas, porque é o mais abundante. Ela está concentrada muito mais nas folhas. Por exemplo, o caule de uma árvore, ele é marrom, tá? Ele é escuro, indicando que ali tem mínima concentração de clorofila naquela parte corporal da planta. Mas se você pegar uma ervinha qualquer, uma planta de pequeno porte, muitas delas o caule é esverdeado, então o caule também tem possibilidade de fazer fotossíntese. Mas a principal região da planta que apresenta essa composição, que apresenta esse componente, são as folhas, e lá é que vai acontecer grande parte do processo. Então, qual é a função dessa clorofila? Captar a luz do sol para fazer a fotossíntese, para que a fotossíntese ocorra, ok? Bom, como eu falei para vocês, a fotossíntese nada mais é do que uma reação química. Sendo uma reação química, vocês precisam lembrar que tem a necessidade dos reagentes para que a partir do fenômeno acontecido exista um produto sendo definido. E o que vai interessar para a planta é o produto. Tá? Então, é o resultado final da reação. Então, quais são os reagentes da fotossíntese? Ou seja, o que é que ela precisa? Lembra quais são os questionamentos, né? O que é fotossíntese, o que ela precisa, o que ela produz e qual a importância do processo para a planta e para os outros organismos. Então, o que ela precisa? A fotossíntese é a produção de substâncias a partir da utilização da luz. Para que o que ela precisa? Ela vai precisar de água, símbolo da água, vocês vão lembrando como é a simbologia de algumas substâncias, para depois facilitar a nossa montagem, a nossa abordagem geral. Então, a água é o H2O que está sendo representado aí, e ela precisa também do gás carbônico ou dióxido de carbono, certo? Então, CO2 é a simbologia. Muitos chamam de gás carbônico, outros no livro de vocês vai estar lá dióxido de carbono ou gás carbônico, viu? Bom, o que é que ela vai produzir? Ela vai produzir o açúcar ou os açúcares, né? Vai depender do tipo de processo que está acontecendo e de como se formou essa substância. Um exemplo de açúcar é a glicose, que é importantíssima para a gente. Ah, mas fulano de tal tem um nível de glicose alto, ela está com diabetes. Não, tudo na vida demais vai provocar problema. Tá? Então, glicose é uma peça fundamental, é uma substância importantíssima, porque é ela que vai fornecer a energia para o corpo da gente, para que as atividades celulares aconteçam a partir de um processo chamado de respiração celular. Tá? Eu vou falar da respiração celular também para vocês nessa sequência. Então tá lá, vai produzir o açúcar e vai liberar o gás oxigênio. Por isso que a gente diz que a fotossíntese ela renova o oxigênio atmosférico. Tá? A planta capta o oxigênio pela respiração celular, mas libera esse oxigênio para a atmosfera para equilibrar, para não só retirar, retira e devolve o tempo inteiro, certo? Para manter o equilíbrio do gás na atmosfera. Então, clorofila, pigmento verde, principal componente das folhas, a sua função, a função da clorofila é captar a luz para que a fotossíntese ocorra. Essa fotossíntese tem como reagente água e gás carbônico e como produto o açúcar e o gás oxigênio. Bom, lembrando que para que esse fenômeno aconteça, precisa de uma energia para o fenômeno acontecer. Não sei se vocês lembram. Qual é essa energia? Essa energia é a luz solar. Certo? Você pode até utilizar a luz artificial, mas vai gastar muito tempo lá para o processo acontecer. A luz solar, aquela que inicia às 6 horas da manhã, por mais que no inverno pareça um pouco mais tarde, né, o sol, por causa da questão geográfica, mas a luz solar de 6 da manhã até 6 da tarde é
tem energia suficiente para ser captada pela clorofila e desencadear o processo de fotossíntese. Então a planta começa a fazer fotossíntese assim que ela é exposta ao sol, à luz solar, de 6 horas da manhã até 6 horas da noite. São 12 horas fazendo a produção da matéria orgânica. Então ela produz a matéria orgânica, que é o açúcar, a partir de matéria inorgânica, que é água e gás carbônico, que não tem energia dentro delas suficiente para fornecer alguma coisa para a gente, tá? Para que a gente possa fazer nossa atividade, e a planta também, e os outros organismos também. Então, na reação química, a gente tem o seguinte, ó, como é que ela seria montada? Reagentes da reação são as substâncias inorgânicas, gás carbônico e água. Precisa da luz solar, esse sol quase hipnótico, né, com esse negocinho aqui girando, mas é o sol emitindo luz, a setinha, antes da seta reagente, depois da seta, produto. Então, o que é que produz? A substância orgânica, que vai manter o corpo da planta estabilizado, com energia suficiente para fazer as atividades, e o oxigênio que ela vai liberar. Você lembra que eu coloquei um esquema de uma folha, de uma planta que tinha uma setinha vermelha, uma setinha amarela? Então, aquele fenômeno, quando por exemplo, iniciando a fotossíntese, então é o gás carbônico que está sendo absorvido. E o que é que ela libera naquele processo? O oxigênio para a atmosfera. Tá? Então está indicando, tá chegando o gás, saindo outro. Da mesma forma que a respiração celular também vai chegar o oxigênio e vai sair o gás carbônico, vai ser o inverso. Bom, então está aqui uma representação, eles para vocês lembrando os símbolos, né? Ó. Gás carbônico, símbolo dele, CO2, água, símbolo dela, H2O. Bom, então a reação química aconteceu assim, ó, pegou as duas substâncias, a água que vem do solo, através da absorção das raízes, e o gás carbônico que vem do ar, é de onde vem cada uma dessas substâncias. A água vem do solo, que a planta absorve na maioria das vezes, tá? Porque tem planta que absorve umidade, e o gás carbônico que vem do ar. Mas se a planta for aquática, tipo, a planta aquática, a água já está em contato com ela. E o gás carbônico vai estar dissolvido na água. Tá? Como também tem oxigênio dissolvido na água, tem gás carbônico dissolvido nela. Ela vai precisar de uma fonte de energia. Tá aqui, ó. E a fonte de energia? Luz. A luz vai fazer com que essa reação química de reagentes, gás carbônico e água, vire isso daqui grandão, gente, ó, complicadíssimo, C6H12O6, negócio, tá? Que para vocês não vai fazer muito sentido. Mas isso daqui está representando a glicose e liberando o oxigênio para a atmosfera. Então, o gás carbônico é o que está chegando, o oxigênio, aqui a setinha, tá vendo? Ó, setinha lá em cima. Setinha está indicando que o oxigênio está sendo liberado dessa reação. Bom, esses gases que são trocados, o gás oxigênio e o gás carbônico, eles têm que entrar na planta, mas por onde é que eles podem entrar? Eles entram por uma estrutura chamada de estômato, certo? Onde é que ele fica? Quando você pega a folha, embaixo dela, professor, então eu vou pegar para olhar. Não vai dar para ver, gente. É microscópico, só dá para ver na microscopia. Talvez, quando a gente retornar, a gente possa avaliar isso daí observando na microscopia. Dá para ver direitinho, bonitinho do jeito que está ali. São esses pontinhos, né, parecendo um olho, parecendo uma boca. Porque estômago, na verdade, gente, significa boca, certo? Então, é como se fosse uma boquinha lá, microscópicas. Durante o dia ela se abre, durante a noite ela fecha, para evitar o desgaste maior da planta. Ela fecha em virtude da baixa concentração de água na folha, né? Ela vai murchar. Por isso que tem algumas plantas que durante a noite a folhinha dela murcha, né? Ela perde água na folha. Então esse estômago fica fechadinho, tá? Então ela deixa de trocar uma maior quantidade de gases. E durante o dia, que ela precisa ter uma rapidez nesse processo de troca, ela abre, certo? Então, como é que seria isso observando mais de perto? Seria algo desse tipo, tá, gente? Ó, aqui o estômago aberto, aqui o estômago fechado. Aqui permite trocas gasosas e perda d'água pela folha, e aqui está indicando que ela está controlando essa entrada, está diminuindo a perda de gás carbônico, oxigênio e a perda de água. Bom, o outro questionamento que eu coloquei para vocês. Qual é a importância da fotossíntese? Então a gente já viu o seguinte, já viu o que é fotossíntese, processo
de produção de substâncias orgânicas a partir da luz solar. O que é que ela precisa? Oxigênio, gás carbônico, água e luz. O que é que ela libera? Glicose, ou açúcar, e oxigênio. E qual é a importância dela? Produzir o alimento, tá? Que é o alimento da planta, que vai ser o alimento dos outros organismos, porque a planta está na base da cadeia do alimento. É ela que inicia o processo de alimentação, porque é ela que pega matéria inorgânica e que produz uma substância orgânica. Ela armazena a energia do alimento, a energia solar, né, que ela armazenou, ela pega aquela energia que armazenou e guarda em alguma coisa. Então, onde é que ela guarda? Naquela glicose, naquele açúcar que ela produziu. Então, a função dela, a importância dela, da fotossíntese, é a produção do alimento a partir de substâncias simples e armazenar a energia nesse alimento. Porque aí, quando você estiver fazendo aquele lanche, tá? Estiver almoçando, estiver no seu jantar, no seu café de toda hora, aquele doce que você comeu. Então, aquilo ali, o que você está consumindo? Alimento. Mas para quê? Para lhe dar energia, para lhe dar possibilidades de construção do corpo. Então, tem algum alimento ali que tem a parte que vai lhe construir, certo? Que são as substâncias construtoras, estruturais. Tem aquelas substâncias que vão regular, ou seja, vão auxiliar os processos metabólicos do seu corpo. E tem aquela que vai dar energia para tudo isso acontecer. Então, que fonte é essa? Essa fonte é principalmente a glicose, o açúcar, os carboidratos que são produzidos a partir da fotossíntese. Então, a planta vai produzir de 6 horas da manhã até 6 horas da tarde. É muita coisa que ela produz. Ela não vai produzir e vai gastar tudo. Ela vai produzir, financeiramente a gente deveria ser assim, né? A gente trabalha, junta, tá? Mas não pode gastar tudo. Tem que deixar sempre uma reserva, porque quando você precisar que faltar, de onde você está produzindo, você já tem uma reserva garantida. Todo organismo tem que ter algo desse tipo também no seu corpo. A planta produz, ela produz em larga escala, de 6 horas da manhã até 6 horas da tarde, das 6 às 18 horas do dia, mas ela não vai gastar tudo de uma vez só. Tem um período que ela vai precisar cair folha, de algumas plantas cair folha, de onde é que ela vai produzir novas folhas? A energia que ela armazenou. Então, onde é que ela armazena? Onde é que ela pode armazenar? Ela pode armazenar na própria folha. Não é muito comum. Ela pode armazenar no caule. Por exemplo, a batatinha, que é a batata inglesa, é um caule. Um inhame também é um caule. Então, por que ele está tão volumoso? Porque tem energia. Tá? Tem matéria orgânica que produziu o açúcar e virou um outro tipo de carboidrato, que é o amido. Tá? Que vai estar lá guardadinho no caule como reserva de energia. Pode guardar na raiz, a cenoura é um exemplo, a beterraba um mais conhecido, né? A cenoura, a batata doce, pronto, colocar essa. Tá? Então, a cenoura e a batata doce são raízes, que a gente chama de tuberosas, e elas armazenam o nutriente que a planta produziu, para ficar guardadinho. Na hora que ela precisar, ela vai usar essa fonte de energia. Onde é que ela pode guardar mais? No fruto. Aí vocês sabem, né, pô? A manga rosa madura, muito gostosa, muito doce. Certo, gente? Ela tem uma grande quantidade, por isso que quem é diabético não pode estar comendo uma fruta grande inteira como a manga, porque ela é riquíssima em açúcar simples. Então, ela guarda também aí, que não vai ser para ela, né? Esse nutriente que ela armazenou não é para ela, é porque dentro do fruto de uma planta angiosperma, nem toda planta tem fruto, mas eu estou colocando naquelas que tem. Então, ela vai armazenar ali porque vai ser uma fonte de atração para que libere sua semente. E a semente também tem. Então, quando a gente come feijão, você comeu arroz, você comeu fruto. Mas você comeu feijão, você está comendo ali a semente da planta. E aquela semente lhe dá sustentação energética, estrutural, porque ela tem substâncias armazenadas. Ela tem substâncias que a planta guarda. Então, a reserva de alimento da planta pode ser raiz, pode ser na folha, pode ser no caule, pode ser no fruto, pode ser na semente. Lembrando que fruto e semente, o que está armazenado não é para a própria planta que produziu. Vai ser para a planta que vai surgir a partir daquele mecanismo de reprodução, certo? Porque lá dentro tem a semente, que na verdade é um novo organismo já pré-montado. Dentro desse esquema, então a gente pode representar para vocês como é que uma planta consegue se desenvolver saindo, por exemplo, da semente.
Está aqui uma sementezinha. Você pegou essa semente, um feijão, colocou no solo, até mesmo no algodão, né? Como a gente orienta para os meninos fazer os experimentozinhos. Pega lá o feijão, coloca no algodão úmido, molhado. Você vai perceber que aquele feijão ele vai inchar, certo? Ele vai aumentar um pouquinho de tamanho. Por quê? À medida em que ele é colocado no ambiente com água, ele vai absorver essa água e à medida em que a água entra, vai estimular com que o embrião que está ali dentro, ou seja, a plantinha jovem que está ali dentro, comece a se desenvolver. Porque todo ser vivo precisa de água para que o alimento seja funcional. Porque se tiver só o alimento sem água, não vai funcionar. O alimento tem que, ou pode vir água no alimento, ou tem que ter água em contato com ele. Então, nesse caso, a semente tem nutriente. Tá? Mas para que serve esse nutriente? Ah, para você comer. Não, gente, aquele nutriente é para o embrião. A gente só pega dele, mas é o embrião que a gente está consumindo. Então, você pega lá, tem um embriãozinho dentro da semente, colocou em contato com a água, a semente absorveu e cresceu um pouquinho. No que ela incha, estimula o crescimento do embrião. Ele aqui está indo já, tá vendo? Ele vai germinando, tá? Não está absorvendo nada do solo, porque ele não tem raiz, não tem como absorver do solo. Ele está produzindo? Não, ele não está produzindo, ele está embaixo do chão, gente. Embaixo do chão não tem como fazer fotossíntese. Ah, professor, por que não vai poder fazer fotossíntese? Imagina aí, o que está faltando para ele ali? Luz. Se não tiver luz, não tem fotossíntese. Ele só vai ter atividade fotossintética quando a luz atingir. E aí, ele começa a progredir para fora do solo. Então, aqui já começa a ter a projeção de raízes e ele vai se elevando e essa raizinha aqui, e esse cauloide, né, esse cauzinho, ele vai levando aquilo que era semente para fora do solo. E aquilo que era semente, na verdade, está virando duas folhas, porque na verdade são folhas, mas são folhas modificadas para formar a semente, viu, gente? Que a gente chama de cotileda. Então ela está aqui, está crescendo, está germinando e pronto. Daqui para lá, ela não precisa mais do nutriente da semente, porque ela já agora já está verdinha, já está absorvendo luz e fazendo a fotossíntese. Às vezes, você tem uma semente dessa germinando num lugar onde não tem luz. Ela está no escuro, bem no escuro, tá? Num lugarzinho onde não pega luz de jeito nenhum. Aí ela não cresce assim, com essa folhinha bonitinha, tal, como feijão, como a gente faz. Ela cresce um fio branco, longo, só com a folhinha da própria semente, indicando que ela não teve contato com o sol, ela tem um fenômeno chamado de estelamento ali, ela não está legal. Ela vai morrer se ela não tiver contato com luz. Mas quando tem o contato com a luz, germinou, surgiram as folhas e aí vai fazer a fotossíntese agora. Então, essa daqui é a imagem no real, né? Como quando a gente faz o feijãozinho, desconecta, sai de dentro do cotiledone, vai elevando o cotiledone e o cotiledone fica, são as duas primeiras folhas que a planta tem, certo? Depois ela desaparece porque não tem mais função nutritiva e a planta tem a capacidade de fazer a fotossíntese agora e produzir o seu próprio alimento. Então, para isso que serve o nutriente da semente, para o embrião, certo? Não é para a gente, é para o embrião que ele vai ter necessidade para fazer o crescimento da planta no início, antes de iniciar a fotossíntese. Ó, a gente consumiu o alimento, comeu o alimento, e aí esse alimento vai ter que servir para a gente liberar energia para nós. A planta precisa para ela, a planta armazenou energia, mas depois ela vai ter que usar. Tá? Então, qual é o fenômeno que vai fazer com que a planta libere a energia que está guardada nesse alimento? Não só a planta, mas a gente também, a gente que é animal. Certo? Os seres humanos e os animais de uma forma geral também precisam liberar a energia desse alimento. Como é que vai fazer esse negócio aí? O fenômeno que vai ocorrer é chamado de respiração celular. Não confunda com outra respiração que a gente trabalha lá no 8º ano, tá? Chamada de respiração pulmonar. Respiração pulmonar é essa, você enche, tá? O pulmão, abrindo o tórax aqui, alargecendo o tórax, e joga o ar para fora. Tá? Isso é respiração pulmonar. É permitir a troca de gás. Tá? A troca gasosa. Oxigênio e gás carbônico. Você pega o oxigênio para joga o gás carbônico para fora. Mas o fenômeno que a gente está analisando é dentro de cada célula do corpo humano. Dessa até todas. Todas. Os 15 trilhões de células que fazem parte do corpo de uma pessoa. Todas elas vão precisar de energia e essa energia vai ser retirada através desse fenômeno
da respiração celular. Então, a fotossíntese é o processo que forma, a respiração é o processo que quebra substância. Então, ela quebra os açúcares e libera a energia química que ficou armazenada para que a célula desempenhe diferentes atividades celulares e do corpo de uma forma geral, porque, na verdade, a gente é resultado de um acúmulo grande de células bem organizadas e bem estruturadas. Então, quebra o açúcar. Fotossíntese é a produção, respiração celular é a quebra. Então, essa quebra, se vocês observarem, é o contrário do que a gente viu da fotossíntese. A fotossíntese, eu disse que esses dois eram reagentes, precisavam da energia solar e produzia açúcar e O2. Mas aqui já não é mais produto, tá, gente? Por que não é produto? Olha só, antes da seta é reagente, depois da seta é o produto. Certo? Então, quais são os reagentes da respiração celular? O que ela precisa? Respiração celular, né? Não confunda agora com a fotossíntese. A gente está falando só agora de respiração. Ela precisa de açúcar, de oxigênio, para liberar gás carbônico e água. Lembre que CO2 é gás carbônico, ou dióxido de carbono, e H2O é água. Viu, gente? Não esqueça não. Então, açúcar, glicose, tá? Que a gente é o principal exemplo de açúcar que a gente tem, e libera o oxigênio e utiliza açúcar e oxigênio e libera o gás carbônico e água. Só que também vai liberar energia. Essa energia vai ser na fórmula de uma substância química chamada ATP. Ah, professor, que é ATP? Não precisa não lembrar. Tá? Lembre só de energia. Tá? Isso aqui acabei colocando e deixei aí. Mas não precisa se atrelar muito, não. Substância grande, adenosina, trifosfato, o trifosfato de adenosina. Então, deixa para lá. É só energia. Lembre só da energia, dessa palavra. Lembrando que todos os vertebrados, como os répteis, os mamíferos, as aves, os anfíbios, os peixes, fazem respiração celular, mas também fazem a respiração pulmonar, que é aquela que permite a troca de gases. Certo? Desculpa, peixes aqui não se encaixa porque peixe tem branco, tá, gente? Então você tem lá anfíbios, adultos, répteis, aves e mamíferos apresentam pulmão para poder fazer a troca. Então eles têm respiração ou ventilação pulmonar, que é para a troca de gases. O que é que a gente está comparando aqui? Respiração celular, que é aquela que acontece na célula, para quebrar a substância e liberar a energia. Então, essa reação química da fotossíntese, a gente pode comparar com a da respiração celular. O que é que a fotossíntese faz? Onde é que ela acontece? Ela acontece nas plantas, nas algas e em algumas bactérias, que são os organismos autotróficos. Isso aqui é um comparativo. Importantíssimo esse comparativo aqui para vocês. Viu, gente? Anotem aí direitinho, tá? Se organizem, para poder não esquecer dessa comparação. É um processo de produção de substâncias, certo, gente? Armazena energia no alimento, os reagentes dela, água e dióxido de carbono, e libera açúcar e gás oxigênio. Na respiração, todos os organismos, na sua maioria, eles fazem respiração, inclusive as plantas. Então, algas, plantas, animais, protozoários e a grande maioria das bactérias fazem respiração celular, certo, gente? Utilizando a glicose com oxigênio, liberando gás carbônico e água, que é um processo de quebra. Bom, se ela quebra a substância, a energia que a fotossíntese armazenou na respiração celular quebra e libera essa energia para a atividade celular. Os reagentes dela, açúcar e gás carbônico, tá vendo que são os opostos? O que aqui é produto na fotossíntese, aqui é reagente na respiração celular. O que é reagente na respiração na fotossíntese é produto na respiração celular. É o que libera água e gás carbônico, certo? Então, lembre de comparar bem esses dois slides, tá? Para comparar a fotossíntese, o que cada um faz, são processos opostos. Para mostrar que são processos opostos, mas conectados, eu coloquei um esqueminha aqui, tá? Para completar. Água e gás carbônico, substância simples. Verdinho, para lembrar que é a clorofila que precisa aqui para absorver luz. Liberar açúcar e oxigênio. Isso é a fotossíntese. E o que é a respiração? Usa aquilo que a fotossíntese produz como reagente e libera
água e gás carbônico. Então, são duas coisas opostas, mas conectadas. Tá? Esse esqueminha é bom lembrar. Possivelmente eu coloco para vocês alguma coisa na prova para que seja discutido. Então, você tem aqui água e gás carbônico como reagente da fotossíntese, glicose, lembra que aqui é glicose, o açúcar, e oxigênio como produto. O que acontece na respiração? Glicose e oxigênio como reagentes, produzindo... E o que é que está faltando aqui, gente? Está faltando indicar que ambos precisam de energia. Então, aqui acontece na folha tem um cloroplasto com a clorofila, onde vai absorver energia solar para pegar gás carbônico e água e fazer, a partir da fotossíntese, glicose e oxigênio. Aí essa energia que fica no alimento, ela agora vai ser degradada na mitocôndria, porque ela vai fazer respiração celular, liberando o gás carbônico e água que a planta vai utilizar. Tá? Por isso que a gente diz que é o ciclo da matéria, depende de fenômenos como esse. Um que produza e um que libere componentes para o ambiente e aí reinicia o ciclo. Lembrando que a fotossíntese, como é de produção, está na base da cadeia do alimento, porque nenhum outro organismo consegue produzir. Os outros só conseguem consumir, tá? De outro já existente. Então, por isso que a planta ela é primordial na manutenção de uma cadeia do alimento, certo? Então, aqui a gente encerra. Eu creio que o que estava faltando completar para vocês, completei. Então, a gente fica para a próxima aula da semana que vem. Eu coloco uma outra atividade para a gente já fazer as revisões e organizar alguma avaliação, certo? Então, para vocês, um grande abraço e até a próxima aula. Certo, gente? Valeu, tchau, até mais.